Olá, gente. Estamos voltando aqui. Vamos aguardar os colegas chegarem. E aí, Gabriel Henrique? Tudo bem? Voltou? Gente, Tia, alguns alunos ainda estão tia, retornando. Vamos aguardar mais um minutinho enquanto todos chegam. Eu vou logo fazer a chamada, tá bom? Oi, Gabriel. acho que praticamente quase não faltei nenhuma aula. Só faltei uma porque era de Verdade, sexta. você está de parabéns na Tia, assiduidade nas aulas. A posso- gente está percebendo que alguns alunos não estão participando, né? E isso tem não alguns que pode viajaram ter durante a um quarentena. prejuízo no conteúdo. A gente está fazendo a chamada justamente por isso, para fazer esse controle de quem está participando, quem não está, certo? Quem está sendo assíduo nas aulas, certo? Você é um Tia, dos alunos que sempre está participando, eu te parabenizo por isso, e todos os outros que estão participando em todas as aulas, que a gente tia, está só aqui tem. todas as aulas, no horário certo também, isso é muito importante, porque tem alunos chegando no final da aula, tem alunos chegando na metade da aula, a gente sabe que existem alguns imprevistos em relação à internet, computador, falta de energia, mas a gente tem que fazer o máximo possível para estar presentes nas aulas, porque senão o aluno tem um certo prejuízo, tá bom? Por mais que ela fique gravada, a gente poste lá no YouTube, mas a aula presencial ela é importante, porque nesse momento você tem como tirar dúvida, você tem como compartilhar suas ideias, certo? Tia, só tem uma coisa pra falar, tia, porque tipo, todos os outros dias são 2 aulas por dia. Sim, Agora, quando vem sexta-feira, tia, fica muito apertado, porque é aula atrás de aula. né? Tipo assim, a gente sai de uma aula, de manhã Não, tem tia. aula. Tem uma aula 8h40 e termina 10h10. Aí depois já tem a aula 10h20. Aí depois a aula 1 hora. Eu vinha perdendo a aula de história porque antes era 8h40 até 10h10, aí era No só horário de de tarde. teste. Mas aí começou a vir 10h10 e assim, 10h10 é a hora que acaba a primeira aula. Aí eu ia, às vezes eu almoço 10h30, por aí, porque mais tarde tem outra coisa para fazer. E não dá tempo de almoçar. E às vezes eu almoço 10h30 e tá na hora da aula e eu não posso assistir. Aí, 10 e tia, meia? aí começa 8h40 e termina 10h10. Aí depois só tem 20 minutos de intervalo e começa 10h30. Aí termina 12 horas. Depois mais outra aula. 1 hora depois. Isso Aí cansa, fica tia. apertado. Certo, gente, então vamos Fica focar aqui na apertado. Ainda mais as nossa três aula. atividades que tem que fazer Oi, no dia. Pedro Henrico. Ainda mais que tem 3 atividades para fazer no dia. E a gente vê várias aulas seguidas e aí depois de ver tudo isso, já tá cansado, aí tem que fazer mais 3 atividades. Isso na sexta-feira, é isso? Sim, sim. Tá ok, gente. Então Podia fazer segunda, né? vamos retornar à nossa aula, tá bom? Eu vou só fazer a chamada aqui de quem chegou no horário, retornou no horário, no caso, tá? Deixa eu só pegar minha frequência. Vespertino, Ana Beatriz Almeida não tá aí ainda. Ela participou, ela entrou no primeiro horário, não foi isso? Aqui nós temos João Vitor Santos, Presente. aqui, ok. Beatriz Padilha ainda não retornou. Guilherme Gomes está aí. Laila também. Pra todo mundo vai ligar a câmera e mostrar só as mãos, né? Marivaldo. Tia, tem gente que mostra só as mãos. Marivaldo não veio hoje, né? Tem gente que faz O Gabriel tá no Japão. Marivaldo. Japão. Eu sou saudável. Eu sou magrinho. Manuela tá aí. Vinícius também não veio hoje. Raul, cadê? Raul voltou? Raul tá aí. Cauã, cadê Cauã?
Cauã ainda não voltou, né, gente? Pedro Isaac também ainda não voltou. Gabriel Brandão. Eu voltei, tia. Ai, Pedro Isaac, desculpa. Muito bem. Gabriel Brandão, cadê Gabriel Brandão? Arielle tá aí. Ok. Então, hoje quem não veio mesmo foi Marivaldo e Vinícius, né? Beatriz estava no primeiro horário, Ana Beatriz e Bia Padilha também. Agora vamos para o matutino. Davi, Ana Clara, estava... Ah, tá aqui, Ana Clara. Ana Clara, opa. João Carlos, cadê você? Tô aqui. João Carlos, Adriano não veio hoje. Adriano. João Vitor Azevedo também não. Presente, tia. Cadê? Ah, tá aqui. João Vitor Azevedo, Laécio. Beleza, Laécio. Presente. Pedro Henrico. Pedro Lucas não voltou ainda já? Pedro Tô Lucas. presente. Cadê Pedro Lucas? Não retornou ainda. Só no primeiro horário. Pedro Lucas, Pedro Borges. João Vitor dos Santos Oliveira. Presente. João Vitor dos Santos Oliveira, Arielle Guedes, Elian, tá ali, Elian, Lua, cadê Lua? Voltou, Lua. Cadê tu, Lua? Lua. Vinícius não veio hoje também. Oi, isso travou. Saulo, cadê Saulo? Meu, Saulo, tudo bem, Saulo? você tá me Tudo, ouvindo? tia. Bom dia. Estava sentindo sua falta nas aulas passadas. O que houve? Tia? Oi, Lua, eu estou lhe ouvindo. Gabriel, tá cheio de efeitos aí. Me ensina depois, Gabriel. Ana Beatriz Amorim. Gabriel Henrique e seus efeitos. Presente. Cadê Sara Alicia? Presente. Guilherme Pontes, Stephanie também não. Vamos voltar, gente. Não podemos perder tempo. Agora vamos para a escolha dos alimentos. Os peixes. Vamos lá, enquanto eu compartilho aqui a tela. Peixes. Vamos lá. Elian, por favor, me ajude aí nos peixes. Como escolher bem os peixes? Os peixes devem estar frescos, com odor característico. As escamas precisam ser fixas e firmes. Os olhos devem estar cheios e brilhantes. As brânquias tendem a apresentar coloração clara. E a carne deve ter consistência firme e macia. Tio, Oi, Laércio. uma vez, meu pai levou para Morros, aí meu amigo me prestou uma redinha dele, uma redinha de pegar peixe. Aí eu botei farofa dentro da rede, aí veio um peixe, eu peguei e botei na churrasqueira. Certo, vamos lá, Elian. Tem que estar no mesmo. Encerrou, Elian? Terminou. Ok, então os peixes, como eu estava falando, não sei se vocês têm os costumes de ir ao supermercado, à feira, com algum pai responsável de vocês. Os peixes, principalmente, a gente tem que ter muito cuidado em relação à escolha desse alimento, porque eles entram em estado de decomposição bem rápido, certo? E as embalagens dos alimentos industrializados, o que a gente deve ter cuidado? Ela não pode estar amassada, enferrujada, a gente tem que ver o prazo de validade, tem que ver como é que essas embalagens estão sendo acondicionadas. Geralmente, em alguns supermercados, elas ficam mal
armazenadas em comércios também. Alguns comércios não têm um bom acondicionamento dessas embalagens e tem que ter muito cuidado, certo? Em relação a esses alimentos enlatados, também é importante a gente ter cuidado na hora de abrir, lavar a lata, né? As embalagens, ou passar um álcool 70% para a gente ter uma garantia melhor na ingestão desses alimentos, tá bom? Vamos avançar. E a conservação dos alimentos, gente, como é que é? A gente tem os alimentos, como eu já falei para vocês, eles precisam estar devidamente estocados antes da comercialização. Então, eles precisam estar devidamente armazenados, estocados, para que não ocorra nenhuma avaria, né? E não cause prejuízo à nossa saúde. Então, nós temos métodos de conservação dos alimentos, que é o que a gente vai estudar agora. O congelamento, por exemplo, certo? Os alimentos, eles são submetidos a temperatura abaixo de 0 graus, eliminando a possibilidade de proliferação de micro-organismos que não resistem às baixas temperaturas. Então, o congelamento hoje, com a correria do dia a dia, muitas donas de casa, muitas pessoas, famílias estão adotando esse método de conservação dos alimentos, cozinha o alimento, armazena direitinho no congelador e vai só esquentando à medida que for aparecendo a necessidade, certo? Temos também como um dos métodos principais de conservação é a pasteurização. O que é a pasteurização? Os alimentos, eles são submetidos a temperaturas altas e em seguida eles vão ser resfriados. Isso elimina os micro-organismos sensíveis ao calor e micro-organismos sensíveis ao frio. Então, vai eliminar todas as possibilidades de proliferação de micro-organismos, principalmente micro-organismos patogênicos. O leite, por exemplo, o leite, aquele de leite de caixinha, que a gente chama de longa-vida, ele passa por esse processo de pasteurização. E a pasteurização, ela foi criada por um estudioso, né, o Louis Pasteur, que a gente sabe, não sei se vocês lembram do estudo das teorias da origem da vida, como a teoria da biogênese, que diz que a vida surgiu de uma outra vida pré-existente. O Louis Pasteur foi com seus experimentos que conseguiu derrubar uma outra teoria, que é a teoria da abiogênese, que a gente já estudou. Então, o Louis Pasteur, ele contribuiu bastante para o fortalecimento da teoria da biogênese, que diz que todo ser vivo surge de um outro pré-existente. E ele, com seus experimentos, utilizando esse procedimento de pasteurização, ele conseguiu dar força à teoria da biogênese. E hoje, até hoje, esse experimento dele é utilizado nas fábricas de leite e outros processos, né, de produção de alimentos, porque o alimento ele vai ser submetido a uma alta temperatura e logo em seguida resfriado. Então, elimina tanto os micro-organismos que são sensíveis ao calor e também elimina os micro-organismos que são sensíveis ao frio. Deu para entender o processo de pasteurização? Yeah. Uhum. Podemos avançar, né? Então, aqui, gente, outro método de conservação que tem algumas... a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque os conservantes químicos, eles são utilizados justamente, essas substâncias químicas são adicionadas principalmente aos alimentos industrializados, como a gente está vendo nessa imagem aí, os alimentos industrializados, né? Eles precisam desses conservantes, dessas substâncias, para evitar a proliferação de micro-organismos e para que os alimentos fiquem mais tempo nas embalagens, tenham um prazo maior de validade, certo? Porém, a gente tem que ter muito cuidado com a ingestão desses alimentos industrializados, porque o excesso de conservantes químicos, dessas substâncias químicas no nosso corpo, pode trazer danos futuros, certo? Como doenças crônicas, doenças
que a gente adquire por uma má alimentação, certo? Em questão de aumento do sódio, ocorre a hipertensão, o aumento de gordura trans, que aí a gente já tem o problema do colesterol e outros, certo? Outros problemas devido à má alimentação, principalmente quando a gente consome muito alimentos industrializados. Alguém queria falar? Quem era? Era você, Laércio? Tinha os conservantes o conservante químico funciona tipo como água sanitária, que deixa o chão limpo por mais tempo. Isso. É No no caso, mesmo sentido, né? A finalidade tem o mesmo sentido de aumentar o prazo de validade dos alimentos, principalmente aumentar o tempo deles nas prateleiras, dentro das embalagens, livre de micro-organismos, certo? só que depois que E fala, acaba, oi? estraga. Só que depois que acaba, ele estraga de uma vez, ele estraga muito. Uhum. E falando em conservante químico, a gente já vai puxar logo o assunto de aditivos químicos. O que são os aditivos que também são adicionados aos alimentos industrializados? São substâncias químicas que são adicionadas a esses alimentos para realçar a cor. Ah, eu vou comer uma pipoquinha de churrasco. Ali só tem aditivo químico para realçar o sabor, o aroma do alimento. Tipo, a gente vai Pra mim, tem sentir o gosto de churrasco. sabor de churrasco, o aroma de churrasco, porém a gente está consumindo algo que é industrializado e que pode causar um certo dano para a nossa saúde. Excesso de sódio, principalmente, certo? Naquela pipoquinha que vocês amam, né, gente? A maioria aqui gosta demais dessas pipoquinhas. Então, ali tem uma grande quantidade de aditivos para realçar o sabor e o aroma, tá bom? Além disso, aditivos químicos são adicionados para melhorar a textura do alimento, certo? Deixando esse produto mais atraente, tá bom? João Vitor Carneiro, você levantou a mão, vamos lá. Quer falar alguma coisa, contribuir? Vamos lá, João Vitor. Estou lhe ouvindo. É assim, por que a senhora está passando a mesma atividade em vários mapas de estudo? No caso, é o que está no homeschool. Certo? É porque, como a gente não conseguiu terminar esse capítulo, vão ser as mesmas atividades, essas atividades todas que estão lá listadas no homeschool. Entendeu? Então, quem já fez todas, tá tranquilo, tá bom? Eu fiz já. Pois pronto. Então, essas atividades são baseadas no capítulo que nós estamos estudando, que é esse capítulo 8. Então, eu não posso passar outras atividades, porque aí a gente já vai avançar demais e sem ter dado o capítulo, tá bom? Mas hoje a gente encerra esse capítulo, tá bom? Vamos lá, gente. Tá bom, tia. Outro método de conservação dos alimentos é a desidratação. A desidratação, ela vai eliminar todo o excesso de água daquele alimento. A água, o oxigênio, eles são fatores que vão influenciar na decomposição mais rápida dos alimentos, certo? Então, a desidratação, ela vai retirar toda a água que está naquele alimento, né? A partir do processo de secagem, a água vai evaporar e com isso, sem a presença de água, evita a proliferação de micro-organismos. E hoje a gente utiliza bastante, muitas pessoas inserem na sua alimentação frutas, alimentos desidratados, certo? Porque aí, nesse caso também, ele aumenta o seu tempo, esses alimentos, né, têm um maior tempo de validade, ok, gente? Ok, Tudo beleza. ok. Esse conteúdo, gente, está lá na página 149. Tá ok? Certo. Então, a gente já falou de
métodos de conservação, aditivos, conservantes. Vamos lá para a página 150, que nós temos uma curiosidade. Que isso, tio? O celular aqui tocando. Certo? Vamos lá para a página 150. João Vitor Santos Carneiro, você pode ler para mim essa curiosidade? O que é prazo de validade? João Vitor. Foi para litorânea. Vamos lá. Curiosidade, página 150. Posso falar, tia? Vamos lá. Posso ler? João Vitor vai ler. Estou Então, a aguardando. litorânea, tio. Ele ligou e desligou. Página 150. O que é prazo de validade? João Vitor? Ele ligou o microfone dele ali. E, tio, ou ele ligou o microfone ou o áudio dele está desconectado. Certo. O Gabriel Henrique. Sou eu, tia. Tia, Quem se habilitou para ler? tia, Cadê João Vitor? Dos Santos Oliveira. Foi você que pediu para ler, João Vitor? Não. Ele falou se a senhora tinha chamado ele. Ah, tá. Não, é João Entendi. Vitor Santos Carneiro. oi, Tá. tia. Meu Pode Deus. começar a ler, meu amor. É que o livro fechou aqui. Página 150, que é prazo de validade. Isso. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a definição de prazo de validade o prazo de validade é o intervalo de tempo no qual o alimento permanece seguro e adequado para consumo, desde que é armazenado de acordo com as condições estabelecidas pelo fabricante. Isso significa que o alimento deve permanecer seguro para o consumo, ou seja, não causar infecções e intoxicações alimentares devido a micro-organismos patogênicos ou a produção de toxinas bacterianas ou fúngicas durante o armazenamento. Manter suas características, ou seja, não apresentar perda significativa de nenhum nutriente ou componente, considerando os requisitos de composição, como no caso dos suplementos alimentares, dos alimentos para fins especiais e dos alimentos com agregações nutricionais, e as regras de rotulagem e tolerância definidas na legislação. Isso. Manter sua qualidade sensorial e não se deteriorar de maneira que tornaria o seu consumo inapropriado. Então, gente, aí nós temos um parecer do que é prazo de validade de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa agência nacional, ela vai regulamentar, ela vai fiscalizar toda essa questão de cuidados com os alimentos, certo? Então, gente, nós vamos agora falar sobre outras dietas e necessidades, tá bom? Obrigada, João Vitor, pela sua participação. Gostei demais da sua leitura. Agora, nós vamos aqui falar de outras dietas e necessidades. Vamos focar aqui no vegetarianismo. O que vocês sabem? Eu vou voltar ao slide. O que vocês sabem sobre o vegetarianismo? Existem muitas dúvidas em relação a isso. O que vocês sabem? O que é? Como é que essas pessoas se comportam? Se é um estilo de vida? Se é um hábito alimentar? O que vocês têm de conhecimento prévio sobre vegetarianismo? Alguém aqui pretende seguir? E, tia, eu fui inventar de tentar ser vegetariano por uma semana, tipo, só pra ver se
se eu ia ser realmente vegetariano, eu não consegui nem 2 dias assim comer. Eita, Laércio, realmente é uma decisão bem. Pra mim tá de boa, não gosto. É porque é uma mudança de hábito alimentar, então é uma decisão que a gente precisa analisar bem todas as questões dos prós e os contra, né? E aí, Arielle, você quer falar? Sim, pelo que eu saiba, assim, as pessoas vegetarianas eu conheço. Porque, assim, é uma pessoa que não gosta de comer carne, tipo, não come carne e, assim, mais por não gostar mesmo, tem uns que não come carne porque, tipo, se sente, tipo, que os animais, tipo, não gostam de sentir que os animais foram mortos, essas coisas assim, gente que escolhe escolhe isso tem dois motivos, né? Tanto porque, tipo, acho que é maldade matar os animais para poder ingerir depois, e porque tem gente que não gosta de comer carne. Eu, no meu caso, eu tô meio que nos dois casos, assim, metade metade. Porque Sim, eu sinto pena dos animais, mas eu não gosto de comer carne. Eu não gosto mesmo, né? Bom, nada. Tia, Mas eu como alguns alimentos. certo. Oi, eu só não gosto de comer carne de boi, vaca, carneiro, essas coisas, entendeu? Mas eu como carne de porco, frango, entendeu? peixe. Não, eu odeio peixe. 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 Você gosta de peixe. Peixe é a melhor coisa do Certo, mundo. gente. Alguém mais quer contribuir? Quer fazer alguma consideração em relação ao vegetarianismo, gente? A Gente, gente pensa que quem é vegetariano é vegano. isso, Mas não, Gabriel, ainda tem essa questão também, que a gente vai falar sobre isso. Certo. vegetariano, ele não gosta de comer carne. Agora, vegano, ele não gosta de usar nada que tenha utilizado animal, tipo, ou que tenha machucado um animal, que tenha usado um animal. Tipo assim, eles não usam nem vacina. Nada de origem animal. Certo, muito bem, gente. Estou gostando de ver o conhecimento de vocês aí sobre esse assunto. Gente, E é então, pra ser rico, que as coisas muito caras. essas outras dietas e necessidades depende muito das particularidades de cada um. Depende também da cultura, depende do hábito alimentar daquelas pessoas. Minha mãe Por fala necessidade também, às vezes, a pessoa que vai ter que adotar uma dieta por necessidade, por algum tipo de doença, por algum tipo de problema de saúde que essa pessoa tem, certo? Oi, João Vitor Carneiro. minha mãe fala que ela é vegana terceirizada. Terceirizada? Como assim? Ela come carne e aí fala que é vegana. Meu Deus. Eita, João Vitor. Vamos entender essa questão bem aí, certo, gente? Então, dependendo das necessidades, das particularidades de cada um, essa escolha da dieta, ela pode ser não só por um hábito, por uma mudança de hábito alimentar, mas também por necessidade, por algum problema de saúde que a pessoa tenha, certo? Por exemplo, pessoas que têm problema de hipertensão, elas têm que ter um consumo bem baixo de alimentos industrializados por conta do sódio, tem que ter uma dieta específica para não conter muito sal. Então, essas pessoas, elas precisam ter uma dieta específica, assim como as pessoas que têm problemas de colesterol alto, né? Então, cada pessoa, pessoas com diabetes, tem que ter uma dieta específica, então, dependendo da particularidade de cada um. E também nós temos pessoas que dependendo da sua crença, da sua cultura, também pode adotar dietas específicas, certo? E dentro dessas dietas específicas, nós vamos falar do vegetarianismo. O que é o vegetarianismo, gente? O vegetarianismo é uma forma de hábito alimentar em que aquelas pessoas elas não consomem nenhum tipo de carne,
certo? Não consomem nenhum tipo de carne. E dentro do vegetarianismo existem vertentes. Essas vertentes ocorrem de acordo com as opções alimentares de cada um e também com o modo de vida, a filosofia de vida de cada indivíduo, tá bom? Para essas pessoas, o consumo de proteína vai se dar por meio de quê? Da ingestão principalmente de grãos ricos em aminoácidos. Esses grãos ricos em aminoácidos são quem? Geralmente, eles fazem consumo das espécies de plantas leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico e outras leguminosas, que vão ter uma taxa alta de aminoácidos, de proteínas. Então, vamos lá. Os ovo-lacto-vegetarianos, o que eles consomem? Oi. Mas o que tem que consumir ovo? Porque, assim, não mata a galinha para sair o ovo. Certo. Aí vai depender como eu falei, do hábito alimentar, do modo de vida, da filosofia de vida da pessoa. Então, os ovo-lacto-vegetarianos, eles não consomem carne, nem peixe, nem frango, certo? Nem crustáceos. A diferença entre eles. Aí, aqui, ó, não consomem carne, todos eles. Lacto-vegetarianos, vegetarianos estritos e veganos. Não consomem ovos. Os que não consomem ovos são os ovo-lacto-vegetarianos, certo? Não consomem ovos nem leite, certo? Aí temos os que não consomem nada de origem animal, que são os vegetarianos estritos e os veganos. Isso não consome na alimentação. Aí temos os que não consomem nada de origem animal, que no caso já são quem? Os veganos, certo? Então, os veganos, eles não consomem nada de origem animal, porque já é uma filosofia de vida deles. E nem na alimentação, nem no vestuário, nem na beleza, nem no entretenimento, nada que tenha sofrimento para o animal, como o Gabriel Henrique falou, nem vacina eles usam, certo? Agora vamos falar de intolerâncias alimentares, certo? No caso, nós temos a intolerância à lactose, que é uma incapacidade total ou parcial do organismo de produzir a lactase, que é uma enzima que quebra a lactose, que é o açúcar do leite. Então, as pessoas vão ter diversos problemas quando consomem o leite, porque já não produz a lactase de maneira adequada, ou não produz, certo? Então, essas pessoas vão ter vários problemas gastrointestinais. Existem também outras pessoas... Oi. Não lembro se foi ontem ou se foi antes de ontem, minha mãe quase morre por conta da minha lactose, porque aqui em casa, meu tio, ele sabe fazer pizza, aí a gente tava fazendo, né? Na hora que a pizza ficou pronta, ela nem lembrou do meu remédio. Eu fui e tomei sem ninguém ver, entendeu? Sim. Aí quando eu tava comendo, a pizza tinha muito, mas muito queijo mesmo. Se eu comesse o remédio, acho que eu não tava mais nem vivo. Aí começou a comer. A gente começou a comer, ela... Pedro, me diz uma coisa, tu tomou o teu remédio? Só que não foi nessa calma toda, não. Ela deu um grito: Pedro, tomou teu remédio? Eu disse: tomei, mãe, calma. Remédio, Pedro. Meu Deus. Vamos lá, gente. A gente tem 7 minutos e a gente precisa terminar. A intolerância a glúten é uma incapacidade ou dificuldade de digerir a proteína glúten, que está presente no trigo, na cevada e no centeio. Essas pessoas, elas vão ter diversos problemas, né, de saúde, principalmente uma reação alérgica, pode ocorrer prisão de ventre e reações alérgicas na pele, certo? Agora nós vamos falar dos distúrbios alimentares, certo? Esses distúrbios alimentares nós temos primeiramente, vamos falar da desnutrição. A desnutrição, ela é um desequilíbrio no organismo, né, causado pela má alimentação, deficiência na absorção dos nutrientes e pode estar relacionado à pobreza ou a doenças como como as verminoses, né, relacionada à pobreza pela falta de acesso a alimentos de qualidade, a quantidade adequada de alimentos, certo? Sério problema socioeconômico, a desnutrição ela é considerada um sério problema socioeconômico e político em diversas regiões do mundo. No Brasil não está livre disso, certo? E qual é o problema da desnutrição? Ela compromete o metabolismo do indivíduo, causando problemas como anemia, raquitismo nas crianças, afeta o desenvolvimento da criança,
afeta o desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento cognitivo. Tia, que zoada é essa, tia? Alguém tá com o áudio ligado aí, gente. Vamos lá, se Uma organizar. voz de robô? Certo? Então, além disso, pode causar deficiências no sistema nervoso da criança, a desnutrição, ok? Nós vamos falar também de um outro problema que é muito sério hoje, atualmente, muitos países, muitas pessoas estão sofrendo com a obesidade, né? Que pode ter vários fatores que influenciam para a pessoa ser obesa, hereditário, hormonal ou a ingestão exagerada de alimentos hipercalóricos. Isso pode levar a uma redução na qualidade de vida dessas pessoas, necessidade de tratamentos específicos, pode causar hipertensão, diabetes, vários problemas, risco para várias patologias, o problema da obesidade. Então, esse consumo excessivo também de alimentos ultraprocessados pode levar ao desenvolvimento da obesidade. Aqui vocês estão vendo, né, é uma pessoa com obesa medindo a pressão. Um dos principais riscos começa com a alteração na pressão, a pessoa começa a desenvolver a hipertensão. Aí o coração já vai também sofrer com isso, né? Não vai fazer sua função corretamente e pode causar outras patologias nas pessoas obesas, certo? E temos os outros distúrbios alimentares e de imagem. Esses daí são problemas mais sérios, porque envolve o psicológico do indivíduo, certo? No caso, nós temos a anorexia, a vigorexia, distorção da imagem corporal. No caso, esses distúrbios alimentares e de imagem, eles começam principalmente com uma distorção da imagem corporal, certo? E aí pode gerar todos esses outros problemas, esses outros distúrbios alimentares. E a gente vai entender um pouquinho de cada um. A anorexia, aqui ó, nós temos o distúrbio de imagem, a pessoa está magra e está se olhando no espelho gorda, certo? Isso pode levar, esse distúrbio de imagem pode levar a bulimia, a anorexia, bulimia. E tem pessoas que já estão bem cheinhas e que se olham no espelho e não tá observando nada de anormal. Então, elas podem desenvolver uma compulsão alimentar, certo? E essa preocupação exagerada com o corpo pode levar a um outro distúrbio de imagem, um outro distúrbio alimentar, que é a vigorexia, que é quando a pessoa ela tem um excesso, né? Ela precisa fazer exercícios físicos, principalmente musculação, para ficar com o corpo bem bonito, né? Porque aquilo ali agrada o ego dela, e isso pode ser um risco, porque a pessoa pode desenvolver posteriormente esse distúrbio alimentar, que é a vigorexia, certo? Gente, a anorexia, o que é? A pessoa, ela está magra, muito magra, só que como ela tem um distúrbio de imagem, ela se olha muito gorda no espelho e ela começa a diminuir a sua alimentação, reduzir a quantidade de alimentos. Tem pessoas que podem chegar até a ficar hospitalizadas, tem pessoas que já morreram por conta da anorexia, porque perde todos os nutrientes na alimentação, ela começa a ficar também desnutrida, Tia, certo? Oi, Laércio. é Lua. Oi, Lua. Eu vou sair uns 5 minutinhos e já volto rapidão. Meu bem, já está terminando a nossa aula. Falta 1 minuto e 44 agora, exatamente, para terminar. Tia, Oi. a primeira imagem de baixo me define. Essa aqui? Compulsão alimentar. Gente, as pessoas também começam com um problema, um distúrbio alimentar, também por compulsão, algum nervosismo, algum estresse. Tem pessoas que quando ficam tristes comem demais, tem pessoas que quando ficam alegres comem demais, tem alguma alteração hormonal e come demais. E tem outras que não comem nada. Então, aí existe também um perigo, tá bom? Outro problema, a bulimia. O que é a bulimia, gente? Quando a pessoa é um distúrbio alimentar associado à ingestão exagerada de alimentos e depois vem o arrependimento e ela induz o vômito.
para tirar aquele sentimento de culpa que ela tem, certo? Então, a bulimia, ela Tira. acontece dessa forma. A pessoa come, 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 come e depois ela se arrepende. Com medo de engordar, ela provoca o vômito. E temos a ortorexia, que é quando a pessoa ela tem aquela compulsão exagerada por comer alimentos que ela acha que é saudável. São, tipo, aqui vocês estão vendo a pessoa comendo só um prato com folha. Isso não pode, porque a gente vai Isso perder. aí, se acabar é pra voltar, tia? Não, porque eu tenho outra aula agora no 7º ano. Tira. Me explica o que é isso. Eu como, mas eu não engordo.